Olá, aqui é o Davi, leiloeiro, fundador e responsável pela Alfa Leilões. Vamos continuar juntos conhecendo o leilão de verdade. Entenda os documentos do imóvel leiloado. Você que já atua no mercado dos leilões ou você que está buscando conhecimento, especialmente você que já conhece o leilão de verdade, aqui acompanhando nossos vídeos, sabe que é muito importante conhecer e entender os documentos do leilão que você pretende participar. O documento mais importante para você que deseja participar do leilão é o edital de leilão. Você precisa fazer uma análise aprofundada e adequada desse documento para entender o que está sendo leiloado, para entender todas as regras desse leilão que você pretende participar. E por ser um documento tão importante, nós temos aqui no nosso canal um vídeo específico sobre análise do edital de leilão. É um vídeo longo, mas ele é muito denso, é muito importante que você veja esse vídeo para você entender esse conteúdo e poder continuar conhecendo o leilão de verdade. E lá nesse vídeo a gente já explicou que o edital de leilão contém todas as informações básicas e até mesmo informações aprofundadas para que você que deseja participar do leilão consiga entender o objeto do leilão, as regras do leilão e possa participar, se for um leilão interessante para você, ou declinar da participação desse leilão se não houver uma segurança que você deseja, se o objeto do leilão não for interessante, se o valor não for interessante ou se a forma de pagamento não for adequada ao que você deseja. E nós, nesse vídeo, também dissemos que essas informações sintetizadas ali no edital de leilão são extraídas de diversos outros documentos. E hoje nós vamos analisar especificamente esses documentos, para que você saiba analisar o fundamento do edital de leilão, para que você saiba de onde vêm as informações que são inseridas no edital de leilão. Então agora vamos para o site da Alfa Leilões para juntos analisarmos e entendermos os documentos que dão base para a edição do edital de leilão. Bom, aqui no site da Alfa Leilões nós separamos um leilão já realizado, já vendido, que é um excelente imóvel aqui, uma cobertura duplex no bairro de Interlagos, aqui na capital de São Paulo. Esse leilão foi finalizado no ano de 2023, especificamente no dia 7 de junho. O lance mínimo para participar nesse leilão era 210 mil, o imóvel estava avaliado em 351 mil reais e ele foi arrematado por 394 mil. Esse caso aqui é bem interessante, era uma cobertura duplex avaliada em 350 mil. Então, mesmo com essa disputa aqui, o imóvel estava muito atrativo. E aqui entrando no objeto do nosso vídeo, só que para todos conhecerem e relembrarem, o primeiro item que vocês podem ver aqui no site da Alfa Leilões é o edital de leilão. O edital de leilão, conforme analisamos exaustivamente no vídeo que a gente já mencionou e que está aqui disponível para vocês assistirem, esse documento contém todos os detalhes do leilão, todas as informações pertinentes para quem deseja participar do leilão. Mas de onde vêm essas informações? Grande parte das informações contidas no edital de leilão vem do processo judicial. Se você quiser consultar o processo judicial, você pode vir aqui, clicar nesse hiperlink e você vai ter acesso ao tribunal que determinou a realização desse leilão. Então você poderá consultar ali as informações. Além disso, há outros documentos que dão base ao edital de leilão, e esses documentos estão expostos aqui no site da Alfa Leilões, na aba Documentos. Então você vai poder ver aqui, certidão de matrícula, débitos tributários, dívida ativa, certidão de zoneamento, manual de participação nos leilões, homologação do edital de leilão, valor de avaliação e débito exequendo do processo, nesse caso aqui um débito condominial. Então a gente vai juntos aqui analisar cada um desses documentos para ter uma base maior para você saber onde consultar, caso você queira uma informação adicional à que está no edital de leilão. E o primeiro documento que a gente vai analisar aqui é um documento muito importante, que é a certidão de matrícula do imóvel. Então ali no edital de leilão, na parte em que vem a descrição do imóvel, logo na sequência que vem a parte da identificação com os números de contribuinte, número de matrícula,
e também com os ônus que existem sobre esse imóvel, grande parte dessas informações é extraída deste documento, que é o documento que pode ser chamado aí, a grosso modo, de o RG do imóvel. É o documento que existe ali desde a constituição desse imóvel, via de regra, e que tem todos os detalhamentos de todas as situações que já aconteceram nesse imóvel. Então a gente já vê aqui que esse imóvel foi constituído como um apartamento cobertura, vê a identificação da numeração dele no edifício. Além disso, vocês verão informações sobre os proprietários, as pessoas que já foram proprietárias desse imóvel, que podem já ter vendido, que podem já ter perdido por um leilão ou por algum outro motivo. Todo o histórico desse imóvel vai estar informado aqui na matrícula imobiliária. Aqui, por exemplo, temos a informação quanto à hipoteca, ou seja, esse imóvel já foi hipotecado em determinado momento para garantir uma relação contratual. E outras situações jurídicas que vêm descritas aqui em cada uma dessas averbações e registros. E, por exemplo, aqui na averbação número 7, vai poder ser conferido que foi registrada a penhora desse imóvel, penhora em virtude de um processo ajuizado pelo condomínio Conjunto Residencial Varandas de Interlago 2, ou seja, o condomínio onde esse imóvel está situado. Por inadimplemento das cotas condominiais, esse imóvel foi penhorado, dando origem ao edital de leilão. Então lá, no quadro de ônus do imóvel em que você vê a informação quanto à penhora exequenda, essa penhora está fundamentada aqui. Teve origem no processo judicial, foi registrada na matrícula do imóvel e, por esse motivo, foi informada no edital de leilão para que todos tenham ciência. Nesse caso, essa penhora é a que originou a realização do leilão. Então, se você tiver alguma dúvida sobre a descrição do imóvel ou sobre os ônus que existem sobre ele e que estão informados no edital de leilão, você pode conferir consultando a matrícula do imóvel, que é o documento que pode te trazer um detalhamento adicional para você entender especificamente o objeto do leilão que você pretende participar. Os próximos 2 documentos que nós vamos analisar, eles são relativos a informações fiscais tributárias. Aqui você vai poder ver que é um documento da Prefeitura de São Paulo, trazendo aqui as informações registrais desse imóvel, como o número de IPTU e a dívida tributária, a dívida de IPTU que existe nesse imóvel. Algumas prefeituras separam a informação relativamente a débitos inscritos na dívida ativa e débitos não inscritos na dívida ativa, que são aqueles correntes do ano, que caso não sejam pagos, vão posteriormente ser inscritos em dívida ativa para cobrança judicial. Nesse caso aqui temos as 2 informações, referente aos débitos inscritos em dívida ativa e os débitos não inscritos em dívida ativa, como por exemplo aqui os do exercício de 2023, que era o ano corrente da realização do leilão. Então ali na parte do edital em que vem a informação sobre os débitos tributários, se você tiver uma dúvida, você pode consultar esses documentos tributários e ter um entendimento melhor sobre essa situação jurídica. Outro documento também emitido pela Prefeitura, que pode ser muito importante para você interessado em arrematar, saber qual a destinação que você poderá dar ao bem arrematado, a forma pela qual você poderá utilizar esse bem, é a certidão de zoneamento. Então aqui você pode ver o documento emitido pela Prefeitura com as informações sobre o zoneamento da região. Ou seja, você poderá saber se nessa região, sabemos que este imóvel é um apartamento, mas podemos pensar em outro tipo de imóvel, como um terreno. Para você saber se você pode fazer um galpão industrial ou se há uma região em que você só pode fazer uma construção residencial, a base para você entender sobre isso será essa certidão de zoneamento. Neste caso específico, como se trata de um apartamento, a destinação possível a esse apartamento fica muito clara, que é o uso residencial ou uma locação também para finalidade residencial. Mas se for um outro tipo de imóvel, este documento pode ser muito importante para a sua análise complementar. Continuando aqui na nossa análise, já vamos verificar um documento emitido pelo leiloeiro, nesse caso aqui pela Alfa Leilões, que são as regras gerais para a participação no leilão. Sabemos que o edital de leilão já contém as principais regras, as informações necessárias para quem deseja participar do leilão, mas este documento aqui contém um detalhamento específico de todas as situações que o interessado
pode ter dúvidas ali no momento de sua participação no site. E, adicionalmente a isso, claro, a equipe do leiloeiro deve estar à disposição dos interessados. A equipe da Alfa Leilões está sempre à disposição dos interessados para tirar todas as dúvidas e para auxiliar da forma que for preciso para viabilizar sua participação no leilão. O documento seguinte, que vamos ver aqui, se trata de um ato judicial, se trata do documento emitido pelo juiz do processo em que ele aprovou a minuta de edital apresentada. Então, o leiloeiro, neste caso eu, conduzindo o leilão aqui na Alfa Leilões, apresentamos o edital de leilão no processo para apreciação do juiz e o juiz formalmente aprovou este edital. Nem sempre existe um ato específico do juiz aprovando o edital. Essa homologação pode ser tácita, por um simples ato ordinatório ali da serventia, dando ciência aos interessados sobre as datas de realização do leilão. Neste caso aqui, houve um despacho especificamente aprovando um ato aqui do juízo da 13ª Vara Civil do Foro de Santo Amaro, aqui de São Paulo, Foro Regional de Santo Amaro. Então, como houve essa homologação expressa, ela foi inserida em nosso site. Então, as informações que você viu no edital de leilão, você já sabe que estão homologadas pelo juiz responsável pelo processo e que, com base nessas regras, você poderá participar do leilão. Outro documento importante que você pode consultar para conferir as informações do edital e para ter um pouco mais de informações comerciais sobre o bem imóvel que está sendo leiloado é o documento de avaliação do bem. E esse documento ele pode ser confeccionado de diversas formas. Pode ser confeccionado por um oficial de justiça a mando do juiz, pode ser confeccionado por um perito indicado pelo juiz, pode ser feito por média de mercado, apresentado por uma das partes e aceito pela outra, ou mesmo sem aceitação, homologado pelo juiz depois de ouvidas as duas partes. E neste caso aqui, nós vemos que o documento que foi utilizado como base da avaliação desse bem foi uma média de mercado. Então o exequente, aqui desse caso, fez uma consulta de mercado e juntou aqui informações. O exequente pegou vários imóveis semelhantes ao que estávamos leiloando, consultou em sites de busca livre, de busca pública ali por informações sobre venda e com base nessas informações que ele levantou, ele apresentou a média desses valores e sugeriu ao juiz um valor de avaliação. Então vemos aqui nesse documento todas essas informações que serviram de base para o exequente do processo apresentar ao juiz um valor sobre esse bem e pedir sua homologação como base para a realização do leilão. E aqui neste documento a gente pode ver que especificamente, depois de intimado aqui a parte contrária, a parte executada para se manifestar sobre o valor de avaliação, não havendo uma manifestação, a juíza homologou o valor apresentado pelo exequente e esse valor foi utilizado como base para a realização do leilão. E além de no laudo de avaliação você poder conferir as informações do imóvel para você ter uma profundidade maior e saber o valor base que ele será utilizado para o leilão, você também verá a data em que foi realizada essa avaliação e esse valor deverá estar atualizado para a data das praças, para que a sua arrematação seja segura e para que sua arrematação não seja considerada inválida por incorrer em uma arrematação por preço vil. Preço vil é um preço abaixo do mínimo fixado pelo juiz do processo ou nos termos da lei. Então, se o juiz fixou 50% de desconto, nenhum lance abaixo disso pode ser aceito. E se o valor do imóvel leiloado não tiver sido atualizado para as datas do leilão, esse valor estará defasado, de modo que uma arrematação com o desconto estabelecido pelo juiz configurará na prática um valor abaixo daquele desconto anteriormente estabelecido e poderá ser considerado preço vil. Sobre esse ponto, fique tranquilo que teremos um vídeo específico para você entender melhor. O que você precisa entender hoje é que para conferir as informações do imóvel, seus detalhes e especialmente o valor que será utilizado como base do leilão, você poderá consultar no laudo de avaliação homologado pelo juiz. E o último documento que a gente vai analisar aqui, que também é importante você ter ciência, é o documento relativo ao débito exequendo. O débito
débito exequendo é o débito que deu origem ao processo judicial e que está culminando com a realização do leilão. Então, ali no edital de leilão vai haver a informação do débito exequendo, nesse caso aqui, um débito condominial. Então, com base nesse documento, você poderá ver aqui, ó, por exemplo, o valor da dívida, a dívida originária desse processo e que está sendo executada originando o leilão. Esse valor estará informado também no edital de leilão com base na atualização mais recente existente no processo. E aqui eu quero fazer um esclarecimento adicional. Esses são os documentos disponíveis para esse imóvel. A depender do imóvel, pode ter outros documentos, como os documentos relativos aos dados cadastrais do imóvel, certidão de uso e ocupação do solo, esses e outros documentos com informações diversas. Por exemplo, se for um imóvel rural, poderá ter documentos relativos ao CAR, ao NIRF, ao CCIR. Então, a depender do tipo de imóvel e a depender do detalhamento das informações disponíveis no site da prefeitura em que esse imóvel estiver vinculado, pode ser que o leiloeiro consiga emitir tais documentos e colocar no site. Então, se você estiver consultando um leilão e não encontrar algum dos documentos que a gente informou aqui, consulte o leiloeiro. Pode ser que esse documento não esteja disponível, pode ser que a prefeitura ou até mesmo algum órgão federal esteja disponibilizando esse documento, essa informação em um formato diferente. E se você vir também outros documentos diferentes do que nós falamos aqui, nenhum prejuízo haverá. Você terá mais dados, mais informações para se aprofundar, para conhecer um pouco mais sobre o bem que você estará disposto a arrematar. E agora, até mesmo para mostrar uma situação um pouco excepcional, nós vamos mostrar um detalhe de um outro leilão que a gente conduziu aqui na Alfa Leilões. Vamos voltar aqui para o nosso site para mostrar para vocês. Aqui, ó, nesse caso, era um leilão de 2 casas no Parque Rebouças, aqui na capital de São Paulo também. Aqui existe o edital de leilão, aqui existem os documentos desse bem. E um detalhe que eu quero te mostrar aqui é o seguinte: se você comparar aqui a exposição dos documentos que nós temos para este lote em relação ao que a gente tinha para o outro, fica nítido que este leilão tem muito menos documentos. E não significa que este leilão seja inseguro. Se você der uma olhada no edital de leilão desse caso, por exemplo, você vai ver que não existe aqui informação sobre o número de contribuinte, ou seja, o número pelo qual esse imóvel está inscrito no município, e também não existe sequer número de matrícula imobiliária, ou seja, esse imóvel não está matriculado em nenhum cartório de registro de imóveis. As informações pertinentes estão dispostas aqui no edital de leilão, mas o importante para você saber neste momento é que isso não torna insegura a sua arrematação. Você pode consultar os documentos disponíveis, falar com o leiloeiro se for necessário para você ter uma segurança adicional e fazer diligências complementares se for o caso. Mas só para você saber, nesse caso aqui de fato o imóvel não estava matriculado. Então, o que acontecerá caso venha a ser arrematado, como foi arrematado por uma pessoa? Essa pessoa, o arrematante, fará o pós-leilão da mesma forma como faria no outro caso que a gente mostrou que tinha matrícula imobiliária e número de contribuinte. Neste caso, será emitida normalmente a carta de arrematação e o mandado de emissão na posse. Ou seja, o arrematante tomará posse do imóvel e, com base na carta de arrematação, ele tem condições de demonstrar que esse imóvel é dele. E ele pode, por exemplo, levar esse documento ao cartório de registro de imóveis e produzir uma matrícula imobiliária, ou seja, matricular esse imóvel no cartório competente daquela circunscrição. Além disso, quero destacar que existe uma situação intermediária, alguns imóveis que não têm certidão de matrícula, mas que existe sim uma inscrição desse imóvel no cartório de registro de imóveis. Nesse caso, esse imóvel pode conter uma transcrição, que é um documento emitido ali pelo cartório em que traz informações sobre esse imóvel, mas que não consubstancia de fato uma matrícula. Ele pode ser um documento inicial para posteriormente vir a ser matriculado esse imóvel. Então, o que você precisa saber é que, como já dissemos no vídeo anterior, o edital de leilão
contém todas as informações disponíveis referentes ao processo, referente ao imóvel que será leiloado, e outros documentos como esses que dissemos podem ser importantes para você entender um pouco melhor sobre o leilão que você pretende participar e para você se aprofundar na sua análise. Mas a falta de um documento não significa por si que se trata de um leilão inseguro, que não seja uma boa oportunidade. Você, conhecendo o leilão de verdade, sabe que deve sempre se aprofundar, buscar informações adicionais junto ao leiloeiro, junto a parceiros, junto a assessores, junto a órgãos públicos, para que você tenha segurança para participar do leilão que você está analisando. E agora que terminamos este conteúdo, que você já sabe analisar os documentos que dão fundamento ao edital de leilão, deixe seu comentário aqui pra gente. Tá gostando desse tipo de conteúdo? Deixe seu comentário, sugira uma pauta, e se gostou desse conteúdo, deixe aqui o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações e compartilhe este e outros vídeos para quem deseja participar dos leilões e especialmente para quem deseja conhecer o leilão de verdade. Até a próxima!